Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Cast, o podcast que conecta você aos melhores insights de negócios, de empreendedorismo e de cultura de RH. Eu sou o Lucas Bianchini, estou aqui com Márcia Bastos, minha co-host. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Ai, hoje a gente está muito animado, né, Lucas? Estamos muito animados porque é um tema e convidados que refletem muito bem o que esse podcast tem a se oferecer ao mercado. Porque a gente gosta muito de unir prática com conteúdo. Os dois separados nem sempre funcionam tão bem. E aqui a gente tem um exemplo hoje de uma empresa que é basicamente centrada no tema do nosso episódio. Qual que é o tema, Márcia? A gente vai falar de sustentabilidade, né, gente? Exatamente, sustentabilidade. Até porque a gente está no mês. No mês da sustentabilidade. Exatamente. Tivemos agora no dia 5 de junho, o Dia da Sustentabilidade. E é um tema que, inclusive, eles têm um posicionamento como se fosse assim uma frase de efeito que fala que a sustentabilidade não é uma tendência, é uma realidade. Então é por isso que a gente convidou aqui os fundadores e hoje estão aí à frente da Papel Semente, Andréia e Luiz Felipe. Sejam muito bem-vindos. Ai, que delícia, gente. Obrigada pelo convite. Eu sempre falo que é um lugar de honra a gente ser convidado para falar daquilo que a gente faz e daquilo que a gente acredita. Então, eu sou imensamente grata pelo convite da gente poder bater esse papo aqui e falar, trocar ideias. Isso aí, que máximo. E muita história, né, pra gente conversar. Isso aí. Uma empresa de muitos anos, né? Quantos anos? 14 anos. Nós fizemos agora também. A gente fecha maio e entra no mês do meio ambiente comemorando o aniversário da Papel Semente. Completamos 14 anos agora esse ano. Que legal. E assim, antes de a gente conversar o nosso papo, eu queria que vocês se apresentassem, porque a gente sempre tenta montar um currículo aqui dos convidados, mas acho que é legal vocês contarem quem vocês são, por que estão aqui, e depois a gente já partir um pouco assim para os números da Papel Semente. O que é Papel Semente hoje, o que ela representa, qual o mercado que ela atua. Beleza, vamos lá. Começa você. Então tá. Bom, primeiro eu sou mãe do Luiz Felipe. Gente, por que a gente está tão emocionado nesse podcast? Olha isso. Olha isso. Então, eu sou mãe do Luiz Felipe, eu sou casada com o Paulo. Minha jornada, assim, sempre fui, na verdade, quando eu olho para trás, para a minha jornada, eu vejo que eu sempre fui empreendedora, né? Eu trabalhei num único lugar na minha vida. Olha. Né? Então, porque eu trabalhei na loja de uma tia, né? Então, eu nunca passei por processo seletivo, assim, sabe? Né? Então, eu acabei indo mesmo para empreender. Mas fui, como muitas mulheres, principalmente, fui para a jornada empreendedora por necessidade, né? Tive filho, mãe solo. Na época, eu falo que lançou um negócio chamado fralda descartável. Que legal. Lembra, né? Era caro, né? Então, fui empreender para pagar boleto e comprar fralda descartável, Márcia, entendeu? Legal. Então, agora eu falo assim, né? Estudei, fiz diversas especializações, acabei indo para a área do meio ambiente, né? Porque fui trabalhar dentro de uma ONG, trabalhava no terceiro setor, numa ONG que trabalhava com crianças e também tinha a questão do meio ambiente. Foi lá que eu conheci a questão do papel reciclado. Depois virei coordenadora de projetos socioambientais. Mas eu falo que eu sou mestra em ressignificar. Né? Foi uma coisa que a vida me ensinou, minha jornada. Então, assim, tanto as dores, né, o lixo, né, através do papel semente, as coisas assim, não são muito legais na vida da gente que acontece, os insucessos, eu me tornei mestra em ressignificação. É muito legal da sustentabilidade, né? Sim, Total. Sim, total. Que legal. Pronto, e eu sou filho dela, filho da Andréia, do Paulo e do Luiz Felipe, que também são sócios da Papel Semente, né? Meu pai e meu padrasto. A gente vai falar disso aqui hoje porque essa configuração de empresa é algo incrível. Já é engraçado, né? Já é bem fora do comum. Então, sou filho deles, sou especialista em branding e estratégia de marca. Na Papel Semente atuo como diretor de estratégia, diretor de marketing. E a gente é uma empresa muito pequena, né? Então acaba que as funções também vão se misturando, né? E além desse trabalho, eu também presto consultoria para outras marcas ali, ajudando elas a pensarem a como construir valor através das marcas, né? E sou geminiano, amo viajar. Então tu faz aniversário por agora. Também, tá chegando, dia 11. E é isso, estamos aqui. Vamos lá, vamos falar mais. Você sempre, desde o início, começou a trabalhar lá? Não, na realidade, quando aconteceu a pauta de criar Papel Semente, eu estava na faculdade de administração. Então foi super legal que numa matéria lá que a gente tinha que fazer o projeto, né, o projeto da empresa,
o grupo lá mesmo da faculdade, a gente já fez o projeto da Papel. Foi. Então era assim, missão da Papel Semente, visão da Papel Semente, concorrência, pesquisa de preço. Eu já no meu exemplo, eu também fiz a mesma coisa com a conexão. Eu tava na faculdade de administração, inclusive, então... Ele não queria nada com a conexão no início. Mas aí eu tinha a facilidade de ter acesso ao conteúdo, né? Então, óbvio que eu usei isso a meu favor. Foi igual a mim, então. Foi igual. E foi aí que virou? Foi, não, aí a Papel Semente estava nascendo mesmo, né? A gente estava construindo, então tudo isso era uma necessidade de como a gente ia pensar, como a gente ia se posicionar, como é que ia ser preço, como é que ia ser atuação e tal. E aí a gente fez, aí a empresa começou a rodar e tal, e aí, né, enfim, começou a fazer a operação. Mas logo depois, assim, um pouco tempo depois, eu fui morar fora. Que eu também não queria me envolver tanto, assim. Ele fugia, gente. Né? Ele fugia. E aí eu fui morar fora, eu fiquei 10 anos morando fora. E aí a minha atuação foi, né, em alguns momentos pontual, em outros momentos eu praticamente não participava, em outros momentos eu fui voltando ali, dando alguns pitacos, ajudando um pouco, até que uns 2 anos antes da pandemia, eu acho, né? Um pouco antes da pandemia. Acho que, sei lá, uns 3 anos antes da pandemia, eu comecei a voltar a atuar mais nessa parte de estratégia, nessa parte de marketing. Pensando como é que a gente ia fazer o digital, o reposicionamento, enfim, tudo isso. Foi antes da pandemia, foi. Foi antes, porque foi bem entra antes, mais essa coisa do digital. Exatamente. Redes sociais, sabe? E eu ainda morava fora. E aí eu vim pra cá passar férias, eu sempre passava férias aqui no Brasil. E aí deu a pandemia e eu fiquei. E aí eu entrei de cabeça, assim. E aí foi. Pelas demandas. Foi. Legal. E foi uma demanda muito louca, né? Que foi a pandemia, né? A gente ficou assim, tudo parou. E aí o que a gente vai fazer? E aí foi esse momento de virada de chave. Então, nessa época, você estava aqui. Que bom, né? Foi. O voo dele era dia... Meu voo era 21 de março. E aí Dia 17 você recebeu a carta, um e-mail dizendo que estava cancelado. Nossa, ainda bem, eu ia ficar E vamos voltar lá atrás, Papel Semente. Eu ouvi falar que vocês começaram a vender Papel Semente sem ainda ter fábrica, sem ter estrutura, que algum desses sócios aí deu a cara e falou, vamos vender esse negócio pra ver se funciona. E como foi, assim, teve algum ponto de virada para ter essa ideia? Como foi esse início? São 2 momentos aí, né? Eu acho que, assim, eu falei, trabalhava na ONG, que a gente fazia papel reciclado e tudo. Aí uma pessoa falou pro Paulo, nossa, já viu que na Inglaterra, né, é uma montadora de veículo, montou um carro híbrido e manda para os clientes uma carta com papel reciclado que a pessoa planta e o papel nasce, parabenizando pela compra. Aí Paulo falou, nossa, que legal isso. Aí Paulo chegou, vamos fazer uns testes? Aí Paulo fez os testes, deu certo. Pronto, uma coisa. Aí a ONG timidamente fazia lá um pouco de papel e tudo. Aí, paralelo a isso, o Felipe tinha ido fazer um intercâmbio no Canadá essa época. Foi. Né? E quando ele fala, né, que... Porque a gente morava em Atibaia, interior de São Paulo. Ele veio morar com o pai no Rio, que aí, né, é aquela... Eu tive que ressignificar muitas coisas. Né? O filho único que fala, vou embora, vou morar com meu pai. E ele acaba indo para o intercâmbio, mas quando ele vem, eu coloco a chácara em Atibaia à venda, que eu também falo, não, eu também vou voltar para Niterói, porque eu sou de Niterói. Né? Então eu falei, é a chance também de eu voltar. Sim, nasci aqui. Legal. Nasci aqui. Família daqui. Então meus pais ainda eram vivos. Eu falei, então vamos embora, vamos começar a vida lá e ficar próximo a ele. Né? Só que eu não vendia a chácara de pronto, precisava, eu tinha também um contrato na ONG, né, coordenava um projeto grande para uma empresa, então eu tinha, né, que treinar outras pessoas e tudo. Aí, até que tem um dia que a gente fala com ele, eu descrevo para ele, né, era ICQ, era e-mail, ICQ, aquele negócio. Né? Aí eu falei, Felipe, vendemos a chácara de Atibaia. Aí ele fez a maior provocação, acho que a gente está aqui muito em cima dessa provocação dele, porque ele fala para o pai, pai, minha mãe e Paulo venderam a chácara de Atibaia, querem morar no Rio, por que vocês não montam um negócio juntos? Né? Aí a gente vai fazer reunião com o pai dele, e aí o seu pai começa a entrar na questão da venda. Meu pai é do varejo, né? É um especialista no mercado de shopping center, com anos de trajetória.
E muito empreendedor. Então, assim, qualquer coisa que você fala, ele já tem uma ideia, já quer fazer uma empresa. Gente maluca, Executor. E aí, nessa época, então, ficou assim, pô, eles vão vir pro Rio. Vou falar com meu pai, então, que conhece, né? Conhece o Rio, conhece Já tava afastado. o mercado, as pessoas e tal. Bom, e de repente ele tem uma ideia, de repente eles viram sócios e tal. A gente não sabia se era uma loja, se era uma pizzaria, se era... pizzaria, porque a gente tinha pizzaria em São Paulo. O que ia ser, né? O que ia ser. E aí, eles foram fazer essa almoço, reunião, né? Sei lá, um bate-papo. E eu nem tava, eu tava no Canadá. E aí rolou essa coisa, você tá fazendo o quê? Tá nessa ONG, essa ONG faz isso, essa ONG faz aquilo, tá? Mas eu descobri um tal de um papel, que eu fiz uns testes, um papel que nasce. Ele falou assim, como assim papel que nasce? Não é muito surpreendente. Daí ele falou assim, não, papel que nasce, tem a semente dentro. E aí a marca lá que eu vi, né, uma montadora de carro, mandou pros clientes. Aí o cliente, em vez de jogar o papel fora, ele vai plantar. Ele falou assim, não, peraí, que história é essa? Daí ele já ficou doido, porque ele já visualizou. Ele ficou enlouquecido. Aí ele surtou. Tá. Aí ele... E o Paulo falava assim, não, isso vai dar muito trabalho, isso vai dar muito trabalho. E ele falou assim, não, peraí. Então, você tá dizendo que as marcas, as empresas vão usar esse papel e o cliente vai plantar, não vai virar lixo? Faz esse negócio vai dar business. Eu vou marcar umas reuniões. Tá. Ele foi tipo um mentor, então. Aí como ele tinha acesso aos vice-presidentes, donos, enfim, de grandes varejistas, de grandes lojas que estão em shopping center, etc., ele falou assim, ó, tem uma ideia inovadora para seu negócio, para sua marca, que a sua comunicação vai, assim, explodir, vai ser o máximo, que tem mais de novo, não sei o quê. Quero uma reunião com você, topa? Conseguiu marcar as reuniões. Chegou lá e falou assim, olha, então, tem um tal de um papel. Não tinha nada. Só a ideia. Tô fazendo um papel e não sei o que você vai fazer a campanha. Então vai botar nas suas etiquetas, vai botar no seu flyer, no seu panfleto da loja. Era muito focado no mercado varejista de moda. E é incrível. As pessoas começam assim, cara, gostei. Aí nisso ele falou assim, ó, gostou, vamos fazer isso, eu tô vendendo. Aí já começou. E foi muito história. legal, porque isso, assim, ainda tínhamos o Fashion Rio, Fashion Week, né? Ainda rodava no Rio, que só tava em São Paulo. E ele tinha muito conhecimento. Então, assim, quando a Papel Semente se lança, e com esse slogan que você abriu aqui no nosso papo, não é tendência, é realidade, foi até porque a gente se lançou no mercado de moda. Aquela questão de tendência da moda, né? E aí ele traz isso, porque assim, então no Fashion Rio nós fizemos o folder da Totem. Eles lançaram aquela condição escandinava, lembra? Foi uma tagzinha. Não, tinha um folder também. Sim. Tinha um folder. Tinha o marcador de livro. Tinha um marcador de livro que tinha um guia de moda da Zizi. Né? Então a gente se lançou em grandíssimo estilo no Fashion Week Rio. Gente, tinha uma tendência mesmo, assim, muito. Vocês foram muito disruptivos, assim, né? Porque é muito lá atrás isso, né? A gente tá falando de 14 anos. Ninguém tava pensando nisso, né? 14 bota 15 e 16. Bota 15 e 16. Esse processo demorou mais de um ano. Que bacana. Vocês não tiveram medo? A gente, eu acho que eu fui eu e ele menos medrosos. O Paulo, por temperamento, é mais cauteloso, né? O Paulo é virginiano. Gosta da coisa certinha. Ele quer ver a planilha. Ele quer ver a planilha pronta, né? Assim, sabe assim, né? E a gente meio que foi. E assim, e pra mim fazia sentido com a minha história de vida, né? A questão da Papel Semente. Sim. Que aí quando a gente fala, então vamos fazer uma fábrica. Né? Falou, vai fazer, você aonde essa fábrica? Aí ele fala, meu pai ainda tem aquele terreno que comprou em Guaxindiba, que é onde a gente tem a fábrica até hoje. Aquele terreno que o avô, né, o avô de Luiz Felipe comprou, porque investiu, porque diziam que ia ter o metrô ali em São Gonçalo, né? Então, assim, a pessoa investiu num terreno, mas aquele lugar, infelizmente, como tantos outros, né, na nossa cidade, no Brasil, enfim, não foi para frente, fica uma questão mesmo de vulnerabilidade socioeconômica. E só que aí, quando eu olho, né, que a gente chega lá, depois desse encontro que a gente teve e vamos fazer, na semana seguinte a gente veio ao Rio para olhar que ele falou, tem esse terreno, então a gente pode fazer lá no terreno. Aí a gente vem no final de semana, quando eu chego lá no terreno, aí tinha assim tudo a ver com meus últimos anos de história de vida, de acreditar, de estar dentro de uma ONG, né? Porque aí você está dentro de uma ONG, a questão do terceiro setor, que você trabalha por propósito, né? Naquela época não se falava em ter negócio de impacto, né? verdade, ainda era tudo muito novo, né? Essa questão toda. Então, E quando o eu nome olho... veio pelo Felipe, não?
Papel semente? A gente resolveu dar o nome do produto. Foi uma coisa Foi assim, Foi o nome do produto. Vamos simplificar, Não, vamos resolver. mais simples, né? Porque até a razão social nossa é papel semente, sabe? Assim, não botamos. Não, foi uma coisa de ir bem orgânico, assim, né? Fluida, né? Foi fluida, A gente nem. Engraçado que você perguntou isso agora, acho que a gente nunca pensou em outra coisa. Não, a gente lembra lá no Leblon, a gente fez aquele bando de rabisco e desenhos, e até pra achar esse slogan e tal, mas já era assim, tipo, tá, e como é que é? É papel semente. Nunca tiveram dúvida desse nome. O nome deu certo. E naming é uma coisa super difícil. É isso que eu tô falando. Mas é o melhor, né? Porque eles acabam se associando ao produto e não, né? Ficam como referência realmente, né? E a gente ainda teve vantagem que até poderia ter vindo depois, tá? Pra você ver como é que são as Não, coisas. e na época a gente já teve vantagem, porque quando a gente faz, por exemplo, o registro de marca, né? As pessoas tinham o maior receio de usar papel semente, quando elas também estavam vendendo papel semente depois, né? Foram 10 anos que a gente pôde ter como marca registrada mesmo o uso do nome, né? Então foi bem interessante pra gente até estar onde a gente está hoje, né? Ter construído o que a gente vem construindo, E pensando né? assim, em dificuldades, porque a gente adora abordar isso aqui no podcast, né? Quais foram os obstáculos? Quais foram as dificuldades de conseguir entregar um produto que era muito inovador no mercado até então, que não estava olhando para essa pauta como você trouxe até aqui? Como foi? Agora. Que ESG tá aí, né? Em toda a capa, todo o tema, ESG. Cultura. É cultura de mundo, né? E quando a gente começou, tava começando a usar a palavra sustentabilidade. E ainda era aquela coisa meio assim, mas o que é isso? Agora o banco tal tem um diretor de sustentabilidade, agora não sei quem tá fazendo sustentabilidade. Só que ninguém entendia direito o que era a tal da sustentabilidade. E a gente estava no momento que a cultura, né, do mundo não tava tão madura, up to date como tá hoje quando a gente fala de ESG. As pessoas sabem já. Né? Então pra gente foi muito difícil porque a gente tinha que explicar muita coisa. E o valor agregado que a gente tem no nosso produto era muito difícil a gente fazer esse convencimento. Né? A pessoa sempre batia preço e valor. Preço e valor, preço e valor. Então isso hoje ainda é um desafio? Ainda é um desafio, ainda vai ser por muito tempo. Só que antes a gente demorava 5 minutos para explicar. Hoje são 30 segundos. E aí... Facilita um pouco, né? E a gente também, quando você inicia um negócio né, assim, inovador, disruptivo, a gente também tinha... E nessa coisa né, de partir para ação muito rápido, a gente também teve um desafio que era entender, assim, você imagina, a gente tem as sementes que tem 9 meses de validade que a gente dá. A gente começou, como é que a gente sabia disso? O que a gente ia entregar? Né? Então, a gente era assim, tudo muito teste, né? Fazendo, testando e indo para o mercado. Fazendo, testando e indo para o mercado. Né? E sem ter maquinário específico, né? Hoje a gente desenvolveu uma série de tecnologias que, né, a coisa aperta, a gente já fala, a gente tem que se virar para solucionar isso. Né, os desafios. Quando a gente, inclusive, começou, a gente queria fazer fábrica de papel. Né? Hoje a gente tem impressão, faz um monte, a gente entrega o produto finalizado. Mas lá atrás a gente terceirizava a impressão, por exemplo. Né? Só que aí, assim, a demanda cresceu. Você sabe que a gente, quando é dono do negócio... Você quer ter toda a experiência. Não, e outra coisa, assim, o cliente falava assim, mas eu queria para semana que vem. Isso. Aí meu fornecedor sábado falava, sábado eu não trabalho. Né? E aí a gente começou, então, a trazer esse serviço internamente. Então, isso foi um desafio grande. Né? A gente tem que... Você fala, a operação era toda fora... põe para dentro, né? Então a gente foi nesse início adaptando. E valia a pena também, né? Sim. Aí você tinha que contratar mais gente, né? Aí, bom, aí vocês sabem bem, né? Os desafios. E eu vi que a missão de vocês está muito ligada a despertar esse interesse sobre o consumo consciente nessas empresas. Como que vocês conseguiram conquistar esse mercado a ponto de ter essa relação de confiança para ter fornecedores que sempre vão acreditar num produto como esse, que é tão diferenciado? É uma construção grande até hoje isso, viu? Porque, assim, a gente tem... No início foi muito por novidade,
né? As pessoas, a palavra sustentável chegando, né? Ah, lixo zero, a gente falava muito, nosso site era assim, lixo zero no meio ambiente, né? legal. Então, as pessoas iam muito pela novidade. Sim. E a gente trabalhava justamente, a gente trabalha, até hoje, a gente trabalha para ter cliente recorrente. Sim. Porque senão as pessoas atrelam só a promocional. Profissional, é. Né? Essa que é a minha pergunta, assim, como fazer para ele se manter, né, nessa pegada? Aí o marketing tem feito um trabalho, ó. É um desafio nosso, né? Porque assim, a gente fala que o papel semente, ele é um produto de comunicação, né? E que vai agregar valor à marca que usa, né? Que é muito mais que um papel, enfim, tem toda a nossa cadeia de valor tá ali tangibilizada naquele papel. Né? Então a gente acredita e a gente fala que é uma construção de visão de mundo e a longo prazo, é tipo um relacionamento que você vai ter, né? Mas é um desafio, porque as marcas ainda, né, tem uma questão de budget, tem uma questão de volume também. A gente atende marcas que são muito grandes, né? Mas a gente não tem como fazer todas as embalagens de marcas que produzem milhares e milhares de produtos, porque o nosso produto é artesanal. Então a gente tem aí essa conversa paralela que rola pra gente pensar, tá, então como é que a gente tem aí uma recorrência para que a sua marca realmente passe essa mensagem pro seu consumidor? Porque também, se ela fizer uma ação hoje, o consumidor dela não cata a mensagem, não pega, precisa de continuidade, né? Tudo isso de qualquer marca é na repetição, é na constância. Então, se você tem uma marca de moda, você vai fazer uma coleção XYZ, que é mais sustentável, vai ter a tag de papel semente. Tá, daqui a tantos meses você vai ter que fazer uma outra coleção, então tem que ter a tag de papel semente. Se você tem uma marca de outra coisa, que vai ter o delivery e tal, também tem como você ir aplicando isso. Então a gente acredita que é muito do pouquinho a pouquinho, né? E nesses vários pontos de ativação de contato que a gente consegue fazer essa comunicação que encanta e que dá esse estalo, tipo, opa... isso aqui não é um papel, isso aqui eu não jogo fora, isso aqui eu planto. Aí que tá o X. Sim. E ainda posicionados muito no varejo ainda? Bastante. Ainda, né? E vocês se envolvem hoje nessa questão do tema da campanha para ser um diferencial também da Papel Semente? Eu adoraria, mas não dá tempo, não dá. Assim, a gente tem uma equipe hoje de venda que, assim, a gente não consegue chegar nisso ainda, né? Pode ser que chegue. Mas, assim, vamos supor, a gente recebe o material pronto de cliente. O cliente manda layout pronto. A gente não tem área de criação. Né? Então, já teria também que configurar uma outra... Mas é legal também porque direção. foca no produto, né? Que é a venda de vocês, já né? Já é um desafio. Com A certeza. gente tem muitas, assim, grandes marcas, muitas vezes chegam por agência. Então, a agência já chega com o briefing, com a campanha fechada completa. Então, também não tem muito essa margem de conversa. O que rola é cliente que chega, que quer uma coisa, e aí a gente fala, isso não dá, mas o que é que tu faz? Eu faço isso. Então, não dá pra fazer essa embalagem de comida. Não dá pra fazer essa embalagem de... Hoje mesmo teve aqui, recebi uma mensagem, eu quero fazer um rótulo para shampoo e sabonete, pra ficar dentro do banheiro. Não vai dar, porque a tinta é base de água, vai sair a água, vai ficar ruim. Mas eu falei assim, então, por que não faz um cartão pra você mandar quando a pessoa compra? Aí... começa a dar essas sugestões. Procura dar uma solução, na verdade, né? Porque isso que a gente estava falando, que você traz, né, da nossa missão, por isso que a gente fala, a gente atende o cliente grande, mas a gente atende as menores marcas também do varejo, tudo isso, porque a gente acredita que o papel, ele é um sensibilizador para as causas ambientais, né? Então, a pessoa, quando pega o papel semente na mão, ela, né, nossa, que legal, vou plantar, né? De alguma forma... É muito tangível, né? Tá pessoa, muito ali. Tem essa coisa, né, de parar de olhar para a natureza, para o meio ambiente, de refletir sobre alguma coisa, né? Então, acho que a gente acredita E pessoa muito física nisso. também, né? A gente Sim. faz muita pessoa física, O convite de consumidor mudou casamento. muito, né, gente? Muita coisa. Os empresários, né? Os pequenos empreendedores que compram sem cartão de visita, sem tagzinhos de bijuteria. Legal, né? E aí só vai, né, assim, fazendo com que Agrega tem valor, mais né? pessoas falando da nossa história. E aí volta, assim, aí você vê como é bom ter a marca, nome do negócio, né? Porque, assim, a empresária, ela faz 100, comprou para fazer um tagzinho de 100 brigadeiros, vai. Cara, mas só que alguém que comeu o brigadeiro dela, não sei quem pegou. Né? Faz uma outra coisa. E fala o quê? Nossa, que é isso? Papel semente. Aí a pessoa põe na internet, papel semente, oi, é nóis, né? Sabe assim? Então, isso é um facilitador também, né? Vocês costumam fazer algum tipo de visita à fábrica, não?
Sim, a gente faz, a gente teve um ano até que tinha questão de escolas, foi bem legal, a gente fazia, era bem legal, a gente recebia algumas escolas, alguns cursos eu tenho um primo que é pedagogo, né? Então, de formação de professores, inclusive ele trabalha com RIET, eles se conhecem. Então, eles visitavam, né, com as normalistas, né? As educadoras, né? Então, eles levavam na fábrica para fazer. Mas e muito agora... com cunho educacional. Educacional, Porque isso. A gente não faz... Senão, a gente ia ter que montar a Disneylândia da Papel Semente, cobrar ingresso. Porque senão é muita coisa. É muita Que pode ser um caminho também. Pode ser um caminho também. Mas assim, por exemplo, a gente já teve, eu fiz uma vez, a gente dei vários anos, dava palestra antes da pandemia para a SPM, né? Na área de produção gráfica, né? Então eles usavam papel semente para fazer alguns testes de silk, não sei o quê. Professor, aí nós tivemos assim várias visitas recorrentes, eu montei uma horta na papel semente financiada pelos alunos, porque eles iam visitar e deixavam uma doação para a gente fazer a horta lá, sabe? Então tem algumas coisas assim. Mas a ideia é sempre assim, com esse cunho educativo, porque a gente tem um circuito, né? Assim, o papel chega lá que a gente compra dos catadores, né? Então a gente tem um circuito. Essa cadeia toda de valor da papel semente. Exatamente isso que eu ia perguntar. Porque eu vejo que as empresas têm um papel muito grande em promover sustentabilidade na sociedade. Hoje elas são, né, os grandes causadores de muitas das coisas ruins que a gente tem na sociedade ligadas à falta de sustentabilidade. Como que a Papel Semente consegue ter uma estrutura que também é sustentável e também, de certa forma, ser um exemplo para essas empresas que estão comprando um produto ali para botar na etiqueta, mas que talvez aquilo abra olhos para outros temas dentro da organização? Agora, antes de você responder, que tal um chopinho gelado da Masterpiece? Delicioso, olha lá. Que tal, dona Thaís, nossa ajudante preferida, que eu amo. Gente, que delícia, né? Gravar um podcast aqui na Masterpiece. E eles são empresa B, que nem a Papel Semente, Exatamente. Né? Vocês estão muito conectados. O que você quer, meu bem? Coffee IPA 2. E tem muito a ver com essa pergunta sua. Porque eu acho que esse mote de mostrar essa cadeia toda de valor vai muito baseado na transparência do modo que a empresa opera, né? Essa questão da transparência e tal. E aí até o Sistema B, né, que é um movimento global que audita e reúne empresas que pensam em ser melhores para o mundo, você tem que fazer uma série de ajustes no seu modo operacional e de gestão que mostra ali várias técnicas que você respeita o meio ambiente, as pessoas, né, todos os seus stakeholders. Então acaba que é um movimento que as empresas vão se espelhando. E aí todo ano você tem que fazer... É o caminho do bem, né, gente? Exatamente. É uma corrente do bem empresarial, né? E aí, como o capitalismo consciente, que é, né, um outro movimento também que é dos Estados Unidos, que a gente também tem a bandeira, né? A gente também faz parte, assim, desse movimento. Que é isso, então você vai pegar práticas de quem tá fazendo coisas muito legais e se inspirar. Não dá pra você implementar tudo, mas aí você vai ali implementando conforme vai dando. Então quando a gente vê, igual aqui da cervejaria, pô, dessa empresa B, a gente já sabe que tem coisa muito legal e que tem um nível ali que é do standard pra cima de ações estratégicas e pensando em meio ambiente, em natureza, em governança, em tudo isso. E é assim que vai espelhando. Mas é um desafio, porque as empresas, os empresários têm que ter, né, assim, esse tempo para olhar e a consciência e a consciência da necessidade da mudança, né, e da importância da mudança e o budget para fazer isso. Porque aí, enfim, essa matemática tem que ainda existe muitas empresas que querem só colher os benefícios de se dizer sustentável e que quando a gente vai olhar a raiz da empresa ainda não tem práticas concretas com relação a isso, né? No greenwashing, pinkwashing, tá cheio dos washings, né? Mas eu acredito assim, acho que hoje, se a gente parar para olhar, né, o novo consumidor, né, a nova geração... Márcia, poxa, eu estudava, cara, eu comia bala Juquinha, assim, eu não me lembro, que ninguém nunca me falou assim, cuidado com esse papelzinho que você vai jogar fora, né, no lixo, que isso vira lixo. Nunca imaginei, lixo pra mim era só aquele cestinho de casa, né, a gente esquece de olhar o que é, né, pra onde ia. Você não joga fora, no final fora é o planeta, né? Fora é aqui, né. Então, quando a gente
pensa nisso e fala assim, então hoje nas escolas as crianças estão aprendendo. A gente sabe que as novas gerações... Né, elas nos ensinam, inclusive. Exatamente. Né? Então, assim, você acha que sua filha, ela vai consumir... eles olham hoje em dia, já se olha rótulo, né? As marcas que você começa a falar assim, ela tá dizendo que tem trabalho escravo, não sei o quê. Nossa, eles riscam do mapa para comprar, entendeu? Então, acho que... Que bom, né, que isso vem acontecendo. Então, né? acho que a gente... Essas empresas que vão fazer só de pintura, né, de fachada, o mercado vai engolir. Porque tem muitas empresas sérias fazendo coisas muito bacanas, né? Então, essas aí vão ficar pelo meio do caminho. É muito legal que a gente vê que tem a coisa do artesanal. Total. Do cuidado, né? Do consumidor desde a ponta. Sim. Quer dizer, da linha da cadeia. Da cadeia, né? Porque quando começa, né, que você até pergunta, quando a gente lá atrás, nesse terreno que a gente veio e começou a fazer uma obra para fazer a fábrica, da área de vocês agora. Gente, eu tenho guardado uma parte de 30 a 35 currículos por dia. Currículos sem qualificação, sabe aqueles currículos de papelaria, preenchidinhos à mão, de pessoas que não tinham nem experiência e nem qualificação. 30 a 35 currículos por dia. Nossa, eu recebi durante 40 gente. e poucos dias. Né? Mas assim, eu sempre fiquei E muito... você também empregou pessoas sim, que você deu, hoje mudou a vida, imagino sim, eu. Deve ter histórias lá, tudo. Tem cada... Deixa eu te contar uma, então. Aí, o que acontece? Quando a gente começou a ver isso, aí tem muito a ver também com a minha história dentro de uma ONG, né? Aí, minha história de vida, né? De ter vivido, né? De pensar num negócio não pelo lucro em si, mas pensando em propósito. Né? Então, aí quando eu vi aqueles currículos, eu falei, gente, olha só, por que a gente não abre a empresa para a comunidade e ali faz as primeiras contratações, né? Aí, na época, foi que a gente trouxe uma técnica especialista em papel reciclado de São Paulo, porque, assim, eu sabia que eu ia ensinar a fazer papel semente, mas não adiantava, porque eu não ia poder contratar todo mundo naquele momento. Mas aí, o que a gente fez? A gente ensinou a fazer papel reciclado, papel semente era um deles, e artesanato com papel reciclado. Nossa, porque se a gente não pudesse, né, não desse para contratar... Eles iriam fazer e vocês iriam comprar. Aquela pessoa poderia... Era um Nossa, artesanato. A pessoa poderia, né, começar a fazer um artesanato dela, como geração de renda. E assim a gente faz. Então, aí a Mila vem, que é uma amiga nossa, vem de São Paulo, a gente... Né, abre a empresa, sai no Jornal São Gonçalo, tinha link de inscrição para eles se inscreverem, né? Que lindo. E dali a gente tirou os 3 primeiros colaboradores. Eu tenho a alegria de ter um até hoje com a gente. Que legal. Como é que é para ele? Desde o início? Ele, né? Até um depoimento dele, um vídeo muito legal, Muito ele contando bacana. de como a vida dele foi mudando de acordo com as mudanças da empresa, né? Com esse crescimento. E como é que foi mudando. É muito legal. E a gente tem, assim, na Papel Semente, a gente preza muito, a gente fala que a gente contrata muito mais por sonho, né? A gente não tem a questão de competências técnicas lá na fábrica, porque acaba que um indica muito o outro, né? Eu tenho um caso para RH interessantíssimo. Eu tenho uma pessoa que tinha uma tornozeleira eletrônica, né? Um egresso penal, e sem documentação. A gente não conseguiu. Até outro dia ele mandou um áudio para o Paulo essa semana, dizendo que está resolvendo a documentação dele. Mas enquanto eu não pude contratar ele, sabe o que eu contratei? O pai dele. Ai, que legal isso, gente. O pai dele que trabalha com a gente, porque ele precisava desse dinheiro, né? E graças a Deus ele não voltou para aquela vida, né? Ele está resolvendo a vida dele, mas a gente contratou o Binho, que é o pai dele, né? Então, assim, Tá ajudando a comunidade, as pessoas. construiu uma relação né, dessa coisa da área de recursos humanos, de contratação, lá que é bem diferente. E a gente também tem essa questão, a gente pergunta, né, na nossa cabeça assim, qual o sonho que você tem? Né? Todo mundo tem sonho. E assim, então se a Papel Semente, o salário que a Papel Semente paga, né, vai de alguma forma colaborar para que você realize seus sonhos, aí você pode trabalhar com a gente. Porque senão a gente, né, não se encontra aí. Mas assim, mas é muito interessante, porque esse primeiro colaborador, a resposta dele, às vezes a gente pensa, né, em tanta coisa mirabolante, Sim. e o sonho do cara era ter um banheiro azulejado, gente. Olha isso. Né? Então a gente aprende muito também com eles, sabe? Né? E hoje, assim, a maioria dos nossos colaboradores hoje tem casa própria, né? Tem carro, tem moto, né? Então é muito legal ver tudo isso. Fazem viagens, porque a gente também foi trabalhando para poder falar e ampliar repertório, ampliar horizontes, né?
os sonhos, Trabalha muito os lá. sonhos Porque a gente crescerem, aumentou né? nossos sonhos. Então hoje, né, a gente tem assim, tem os depoimentos deles no Instagram, tem Ai, bastante que lindo, coisa. quero ver Bem isso, legal eles lindo. contando as histórias, né? E isso é uma coisa que a gente até, assim, marketou pouco, sabia? É verdade. A gente fez esse trabalho, assim, muito que ali, internamente, rolando, tudo isso, sem marketar isso, assim. foi muito A gente orgânico, começou né? a comunicar mais isso. Agora, tem uns 2 anos, assim, que a gente gravou esses vídeos, com esses depoimentos, com essas coisas. Mas isso já é uma coisa que vem desde o day one, assim. Sim. Né? E é muito legal também que quando a gente começou a publicar essas coisas, a gente teve um feedback muito legal das pessoas. Porque daí você começa a dar cara pra empresa, né? Porque daí não é só as nossas caras que estão aí rolando, né? Começa a ver quem tá por trás. Histórias lindas, né? Sim. Então isso é Muita bem coisa legal. boa, muita coisa bacana que a gente vive lá. E eu fico olhando para essa empresa que é inovadora desde o início e sempre me reflete a como se manter inovador durante tantos anos. Como que vocês fazem para, de alguma forma, estimular que o time também esteja atento a possíveis inovações, possíveis ideias criativas que vão impactar no produto, no cliente? Tem alguma prática que vocês fazem assim enquanto cultura para estimular isso? Tem uma coisa de estudar sempre, né? Eu tô sempre estudando. E aí, assim, essa coisa do branding, das tendências, né? Desses movimentos de consumo, é o que me move muito. Então, eu tô sempre estive nesse lugar, né? Então, até lá atrás, até quando eu morava em Londres, eu trabalhava como especialista de tendências de consumo. Então, eu caçava tendência. Então, a gente sempre trocava, e como é que a gente pega isso e tropicaliza, né? Um termo que as pessoas usam quando fala disso. Tropicaliza para o nosso negócio. O que dá para fazer? Tal. Tanto que, assim, a gente tinha e-commerce antes que todo mundo. A gente foi uma das primeiras empresas do Brasil a ter frete neutro, que é com compensação de carbono do Brasil. Isso a gente fez uma operação também 1 ano sem marketar. A gente fez 1 ano inteiro sem marketar, sem comunicar. Depois que a gente veio. Mas a gente foi, tipo assim, um dos primeiros. Puxar a lista aí, é a gente. Então, assim, sempre teve esse lugar muito baseado nessas pesquisas e em tendência e muita coisa também vendo, né, exemplos fora de empresas bacanas. E não só nas nossas áreas, é tipo tudo. Né? Eu acho que essa diversidade, essa pluralidade de referências traz pra gente... E eles também, e assim, a gente tem a felicidade, a nossa equipe é muito diversa, né? Eles são espetaculares. Então, assim, eu falo, né, assim, é tudo muito simples. O dia que vocês forem na fábrica, né, eu acho que o mais encantador é que é simples, entendeu? Não há mágica, né? E o produto é encantador, mas a base de tudo é com muita simplicidade. Então, quando a gente tem esse olhar da simplicidade, né, a gente não dificulta determinadas coisas no dia a dia. Né? Então, isso é um facilitador. Isso é facilitador. Então, para eles também é muito simples. Então, a gente procura sempre cutucar muito, né? Essa coisa assim, gente, né, se tem uma nova ideia atrás. Teve esse ano, tem uns 2 anos até que a história da pandemia a gente fez, mas a gente fazia até assim, a gente dava premiação para quem, né? Quem traz ideia, que é implementada, né? E que dê certo, né? Tem bonificação no final de ano, né? Reconhecimento e bonificação em dinheiro mesmo, né? Então a gente estimula para isso. Mas é muito legal isso, né? Porque é simples. Eu acho que quando a gente também trabalha nessa questão, né, da coisa simples, o time também fica à vontade de se colocar, né? Porque se você fala muita coisa rebuscada, as pessoas se afasta muito, você afasta. Então agora, isso é fácil. Uma mulher também, né, nesse lugar de fábrica, não é uma coisa comum. Mas quem fica na fábrica como é que fica isso aí? Então, a gente chegou a ficar... Eu sei que você também participa de um grupo de mulheres, acho que é legal falar. Sim. Hoje, né, André? Nossa. Você levanta algumas bandeiras interessantes, adoro. Então, assim, a gente começou a fábrica, né, lá em São Gonçalo, lá em Guaxindiba, onde a gente tem. E aí, quando a gente foi montar a área comercial, e a fábrica foi, assim, no início deu uma dorzinha no coração, porque a gente contratou só homens, né? Porque quando a gente fez essa capacitação, um calor danado, o papel é artesanal, então é feito uma folha a folha, numa tela 1 metro por 70. Nossa, a Mila que estava fazendo a capacitação, ela falou assim, André, sinto lhe dizer, mas não tem uma mulher aqui que vai dar certo nisso. Não vai dar conta. Pelo menos aquelas que estavam ali naquele momento, né? Sem generalizar. Aí eu falei, meu pai. Aí, então, né, contratamos meninos, começamos com meninos. Mas, quando a gente, né, tem o nosso propósito, acho que tem
aquilo que é nosso e a gente está no caminho, né? Porque a gente não adianta ficar sentado esperando, e que a gente caminha para aquilo, a gente encontra o que é nosso. Bateu na porta da fábrica uma mulher, né? Pedindo R$10, porque ela tinha 6 filhos, ela tem a casa na rua da fábrica, ela não mora lá, mas ela continua com a casa lá. Ela precisava de R$10, na época eram R$10, para comprar leite, comida para as crianças. Aí Paulo que atendeu, Paulo, meu marido, meu sócio, e ele falou, vem daqui a pouco aí, que eu tinha saído para fazer não sei o quê, vem daqui a pouco você fala com a Andréia. Aí não sei se eu tinha ido por ali. Aí voltei, ela estava lá me esperando, né? Aí eu falei, olha, será que, né, de repente você pega algum trabalho para fazer em casa, né? Eu vou te emprestar e a gente troca, né? Você pega o dinheiro e você me dá a energia do seu trabalho em troca, né? Porque acho que fica bom para todo mundo. E aí, gente, a tia dele, Ângela, que trabalhava numa grande agência na época, ela tinha um festival de surf da Petrobras, tinha uma como é que fala? Eles falam um pregão de brindes, né? Tá. A agência dela montou um brinde que é papel semente, né? E então a gente ficou naquela expectativa, será que a gente vai ser escolhido? Bom, nós fomos escolhidos, isso, assim, naquela semana que aconteceu esse caso com essa mulher, aí saiu o brinde, tinha que fazer não sei quantos mil kits, que era botar terra num saquinho, dar nozinho, pendurar a pranchinha de papel semente. A gente falou, pronto, resolvemos, essa mulher leva para fazer na casa dela, né? Fazer um manuseio. Fazer um manuseio. Tá bom. Aí, quer dizer, isso também a gente acabou adotando para a empresa. Então, hoje a gente tem uma líder comunitária, que é a Sônia. Ela faz a interface empresa-papel semente. A gente chega a ter 15 mulheres diretas, que são arrimos de família, que prestam esse serviço para a Sônia, né? Que aí a Sônia é MEI, se constitui um MEI, e faz esse trabalho, faz essa ponte com as mulheres da comunidade. E aí, então, assim, isso preencheu meu coração, né? De poder ter mulher ali. E, paralelo a isso, né, sou voluntária porque eu acredito nessa causa do feminino, acredito nessa questão do protagonismo econômico da mulher, né, que quando ela tem a questão de ganhar o seu próprio dinheiro, né, que ela pode fazer melhores escolhas na vida dela, né, do trabalho, às vezes um trabalho que tem uma relação abusiva, ou dentro de uma violência doméstica. Então, aí eu acabei também me voluntariando, né, na Rede Mulher Empreendedora, com a Ana Fonte, do qual eu sou embaixadora até hoje aqui no Rio, já se vão quase 11 anos como embaixadora da rede. Aí, aqui em Niterói, mais especificamente, nós fazemos parte, né, Márcia, do grupo Somos Empreendedoras, né? Então, a gente também tem um trabalho grande aqui com as mulheres, né, empresárias e empreendedoras de Niterói, que é a minha cidade. Então, eu acredito muito nessa questão do protagonismo feminino. Que bacana, né? E é incrível pensar que essa empresa é familiar. Eu queria voltar nesse ponto, porque a gente adora, toda vez que senta um empresário aqui, uma empresária, muitas vezes está envolto de uma sociedade que envolve a família. Como foi para essa empresa que se formou com uma mãe, um filho, um marido, um ex-marido e, ao mesmo tempo, está aí há 14 anos, né? Crescendo, se desenvolvendo. Jeito, né? Haja sustentabilidade. Quais são os desafios de ter uma empresa familiar há tanto tempo? Eu acho que é a organização, né? De quem faz o quê, quando, até onde vai, essas barreiras e os limites. Você lembra no início? No início a gente não tinha limite. Não, porque assim, isso, é definição de papel. A coisa só começou a dar certo na hora que a gente definiu muito bem os papéis. Eu também no início. Muito, né? Que é muito confuso. Muito. Muito confuso. E depois, eu acho que ainda tem essa coisa, assim, de dividir, né, as pautas, assim, tá? Agora não é trabalho, agora é família. Agora é trabalho, agora não é. Uma coisa que sempre incomodou muito. Isso me incomoda muito, a forma de trabalhar. Então, assim, eu tenho horário, eu tenho coisa, eu sou bem definido. Né? Na hora de viajar, a gente sai pra jantar, de repente a gente tá falando de papel semente, ele vira e mexe, ele fala assim, poxa vida, eu queria jantar com meu pai e com minha mãe. Porque daí senão a gente começa a fazer reunião o tempo inteiro, entendeu? Sim. E aí, eu acho que isso é um grande desafio. E eu acho que quando você delimita isso, eu acho que facilita. Você delimita pra facilitar, sabe? Então, assim, eu opero assim, né? Mas tem gente que, enfim, que fica... pra mim é mais fluido. Ela e o Paulo ficam... É uma loucura de... Mas, assim, não tem fim. Não tem fim, é uma loucura que não tem fim. Mas, pra gente, assim, eu acho que a gente tem... São 14 anos, né?
Então, acho que lá atrás, no meio tempo que a gente começou a definir papéis ali na operação mesmo do dia a dia, isso foi um facilitador muito grande. Existe aí uma coisa que o negócio amadureceu e nós também. Então, acho que né, isso anda paralelo. É o nosso amadurecimento enquanto seres e enquanto empresários, enquanto profissionais, né? Então, isso, assim, foi muito facilitador. Eu acho que, né, eu costumo dizer assim, a hora que eu consegui, eu particularmente, Andréia, porque, nossa senhora, então, em Paulo a gente discutia muito, né? Porque você acaba levando. Sim. E aí eu também queria saber de tudo, eu queria me meter também onde não era, sabe assim, né? Você quer centralizar, você quer saber, enfim, aí, a hora que eu entendi, assim, que a gente tem que fazer, eu acho que um grande exercício, que eu acho que na sociedade em si, né? É entender a questão de complementariedade, né? Total. Dos perfis, dos papéis de cada um. Que cada um tem e o que cada um é bom. Então, ter um exercício de humildade, de saber assim, nossa, eu não sou bom nisso, mas ele é. Tudo bem. E tá tudo bem, eu não preciso ser bom. Eu sou maravilhosa num monte de coisa, mas nisso específico eu não preciso ser. Saber separar o ego também, né? Exatamente. Eu tenho alguém que seja... Por quê? Porque a gente pensar nisso, fazer esse exercício, que é um exercício que também acho que a gente pode fazer, né? Mas eu acho que a gente pode começar a refletir e fazer esse exercício, é entender que, assim, é pro bem maior do negócio, né? Aí a gente tem, assim... macro, né? É o negócio, é aquele monte de pessoas que a gente emprega, tudo que a gente faz, né? Então, assim... É um macro, então não adianta, não é meu eguinho, entendeu? Sim, né? sim. Então, e tem que largar um pouco também, assim, né? Essa coisa de ficar querendo ver tudo, de querer ficar conferindo tudo, de querer não sei o quê. Eu melhorei muito. Então, assim, eu já chegava e falava assim, olha só, eu vou fazer isso, é o seguinte, ninguém fala... acordou? Tá todo mundo aqui na mesma página? Então, tchau. Não pergunta mais nada, não aparece aqui. Aí pronto. E o vice-versa. Pessoal, você vai fazer isso, isso, isso. Tá, tu entendeu, tu vai fazer, tu vai entregar. Então, cara, tchau, só quero ver pronto. E é muito bom isso. Eu e o Lucas também, a gente viveu muito isso no início, né? E a gente fazia de tudo e muita coisa junto. E às vezes a gente criava expectativas, né? E não tem como. Ele é o perfil oposto ao meu. Então, hoje em dia que a gente vê o quanto a gente se completa. Mas até a gente ter, né? Essa... Pronto, eu vou até aqui, você vai até aqui. Nossa, isso ajuda muito, né? A maturidade. A maturidade. Sim. E vocês sempre mantiveram os mesmos papéis ou houve mudança? Porque a gente vê que em muitos negócios, a pessoa, não, essa é a minha área. Aí fica aquilo ali 5 anos, daqui a pouco vai para outra área dentro da empresa. Vocês se mantiveram ou... Vocês mudaram mais, assim, né? Eu fiquei mais ou menos a mesma coisa. O Felipe ficou mais a mesma coisa. O Felipe, pai, que é sócio, né? Porque ele é um sócio muito estratégico, né? Vocês viram, né? Pelo que ele traz de bagagem e tudo. Então, hoje a gente tem, assim, praticamente... Eram 2 reuniões mensais anuais, hoje em dia tem feito uma. Por ano, Uma por ano, que, assim, a gente... apresentação de resultados e estratégia, estratégia pro ano seguinte. Que rolou, que vai rolar. É isso, né? Então, também é um sócio, assim, que ele apostou sempre muito na gente, né? Nunca, né? Não fica não tem cobrança, não tem nada. Vai. Aí eu e o Paulo começou na produção, como eu também ficava muito na fábrica, no início, assim, aquela coisa, né, gente? O Paulo tá na produção, mas assim, eu vendia, eu tirava a nota, fazia o cafezinho, né? Entendo bem. Né? Então, depois, quando você começa também a acomodar e poder ter outras pessoas fazendo alguns desses papéis, isso também... Você também começa a se ver em alguns lugares, né? Sim. Por exemplo, mas eu odiava a questão financeira. Né? Eu falava, gente, eu tinha dor física, sabe assim? Doía aqui, era dor física, né? Só que assim, eu tive que pensar, entender durante também muito assim. Tempo tu fez, teve que fazer, né? Mas... E assim, tive que trabalhar na minha cabeça que eu sei que é um ponto estratégico da empresa, né? Então assim, eu não preciso saber aquilo tudo lá, né? Mas eu preciso saber avaliar aquilo tudo, né? Eu não preciso fazer aquilo tudo, né? Sim. Então, né? Com o tempo a gente vai aprendendo também a... Sim. E agora eu queria fazer uma pergunta para o Luiz Felipe especificamente, porque a gente vê que existe muito essa questão da sucessão, né, quando a gente fala de empresas familiares. E pelo que eu entendi aqui, exige uma questão de, pelo que eu entendi, 3ª geração já de empreendedores. Tô certo ou não? Você já é a 3ª geração na sua família? 4ª geração. 4ª geração. Exige uma pressão aí pra seja empresário ou não? Na realidade, foi muito natural isso, né? Assim, desde pequeno também já vim com essa história, né? Assim, de empreender, de fazer, assim, nossa...
quando eu entrei na faculdade de DM, tinha essa coisa de fazer estágio, processo de trainee, não sei o quê. Eu achava que tudo ali assim, meio que um pavor. Mas daí eu até que, né, ia. Ai, não, fazer um estágio. Daí teve uma época que eu queria ser, tipo assim, diretor de marketing da Coca-Cola. Tipo, Deus me livre hoje, entendeu? Mas assim... Porque é isso, assim, que né, o padrão te fala aquilo, né? Então, eu tenho que fazer um estágio, eu tenho que fazer não sei o quê, eu tenho que fazer um processo de trainee. Mas nunca foi a minha praia, assim, eu Quando sempre é que você tive... fazia as bijuterias pra vender? Isso Então, criança. 9, 10 anos, né? O Felipe fazia bijuteria pra vender. Sempre tive essa coisa de vender, de fazer, de vender, né? Assim, hoje em dia não que eu seja comercial, mas eu tenho o pensamento do consumo, do desejo, enfim, né? Dessa coisa toda. Então, isso veio, acho que, desde sempre. Não como uma obrigação, mas acho que veio. Como né? inspiração, talvez. É que eu achava que ele nem ia querer ser empreendedor, porque eu falei, gente, isso era tanto sufoco, né? A gente paga, sabe assim, vende o almoço a pagar a janta, que eu falei, ele não vai querer, vai ficar traumatizado, né? Não, Mas... tem dos dois lados, né? Eu tenho tanto do seu lado quanto do lado do meu pai, né? Assim, são os dois lados, assim, né? Muito forte. Então, isso é muito natural pra mim. Sempre me vi nesse lugar, né? E eu acho que é isso, assim. E a termo de sucessão, Chapéu Semente, né? A gente até fala, tá, e aí, o que vai vir, né, depois da gente e tal, né? Isso a gente ainda fica... Eu quero saber o que vem depois de mim, né? Eu quero saber se quero saber se depois de mim, se tu vai assumir, você que fez isso depois. A gente tem falado isso, né? E, enfim, a gente não sabe ainda, né? Mas a gente também já pensa a longo prazo o que pode acontecer, enfim, né? Quais são possíveis saídas, possíveis pessoas, possíveis estruturas, né? Da gente sair do operacional e ir mais para um estratégico, né? Mais para um conselho, né? A gente tem vontade, assim, Exatamente. A longo prazo é muito por aí, que hoje é um papel de um dos sócios, que faz essa reunião uma vez por ano. Sim. Perfeito. Legal. E que é possível. É possível. A gente vê muitas empresas familiares que seguiram esse caminho também, né? Legal. E pensando sobre o futuro, já que a gente está falando dele, quais são os próximos passos da Papel Semente que vocês podem compartilhar aí com relação a tendências, estratégias que vocês estão tomando? Tem um site novo, né, que a gente pode falar que tá para sair, assim, na realidade já tá aí, mas a gente tá fazendo atualizações constantes. É muita coisa que a gente tá inventando e fazendo, então a gente decidiu lançar e ir atualizando. Né? Então tem isso de site. Que mais que tem? Essa jornada que a gente vai começar para fazer os 15 anos, né? Isso é muito bem legal que você estava contando. Então a gente Que completou 14 agora em junho. E, na verdade, então a gente começa a trilha para os 15 anos, né? Que legal. Aí tem uma parte também, né, que é invisível, né, que as pessoas não sabem, mas é que a gente já tem um tempo que a gente exporta. E agora a gente está com uma exportação, assim, mais robusta, com um projeto mais definido. Então a gente tem uma parceira agora na Alemanha que está distribuindo, vendendo a nossa história lá. Né, e falando da gente. Porque a gente tem outro parceiro, cliente, que vende papel semente sem falar que é papel semente. Que é na França. Que já tem um tempinho também. Então isso agora vai dar para papel semente também, né, Nossa, com certeza. um alcance, né? Enfim, um posicionamento muito legal internacional. Tem muita coisa de conteúdo que a gente está pensando, né? A gente está sempre pensando em conteúdo, em pauta, em blog, podcast, enfim, todas essas redes. A gente fez uma reunião também, então agora a gente está entrando num programa da Fundação Boticário, o Água Viva, que faz um trabalho aqui para a água da nossa bacia da Baía do Guanabara, né? Legal. Então a gente... Fiz a reunião hoje, na verdade. Que bom, né? Aí a gente, então, está entrando para o projeto, né? Que é para fortalecer algumas empresas com este olhar para a nossa Baía de Guanabara, que ela é viva, né? A Baía é viva. Nós fizemos um passeio lá. É incrível. É incrível. Nossa, é verdade, né? Eu tô pensando aqui nessa questão da cultura, porque realmente, quando a gente vê muitas práticas que vocês compartilharam aqui, estão muito ligadas ao que vocês conseguem promover e desenvolver com o time. Qual seria, assim, talvez esse elemento, essa semente que vocês plantaram lá atrás e que hoje ainda gera frutos aí com o time? Assim, tem algum elemento, algum comportamento, algum valor que para vocês é algo muito central desse negócio que realmente move a empresa, move a equipe, move as lideranças? Eles têm muito orgulho do que fazem. Eles entendem o que é o produto, né? A gente tem colaborador que sai de férias quando ele vai numa loja, né? Ele foi no aeroporto, viu uma loja, essa até que eu te dei o presente, Energia Natural, que é um cliente nosso desde o início.
que, nossa, ele, sabe assim, ele tira foto, ele para contar que ele faz aquele trabalho. Orgulho de Né? pertencer, Isso. também. Então, ele tem orgulho daquilo que faz. Eu acho que isso daí é nítido, né? Quando você entrevistar, né, qualquer um deles lá, eles falam com muito orgulho de ter o trabalho, né, de poder, né, ter um emprego, mas fazer papel semente, né? Eu acho que tem uma coisa do movimento, assim. Pra mim veio essa coisa na cabeça quando você perguntou. Que a gente sempre teve em movimento. E sempre falou disso, entendeu? Assim, lá, né? E tanto lá na fábrica, como a gente falando pro público externo, né? Então a gente sempre falou de movimento, sempre falou de tendência, sempre falou de novidade, sempre falou de ações, sempre veio com exemplos. É a campanha da empresa tal, é não sei o que. Então eu acho que essa questão do movimento sempre fez com que essa cultura fosse ali no dia a dia sendo regada. Essa semente foi sendo regada. De provocá-los mesmo. De né? provocar, de pensar. Então, assim, né, sempre, assim, pensar assim, né, como começou a fábrica lá atrás, de estrutura, de know-how, de técnica, de tudo. Era um sonho, né? O início da fábrica era um sonho. Vocês venderam um sonho. É que nem o cara do... Lembra que a gente viu aquela série do coworking? O cara também vendeu o New York. Se você vir a série dele, ele vendeu o sonho. Tudo na cabeça dele. Ele não tinha nada, nem o lugar. E ele vendeu. Mais ou menos com vocês. Vocês também. Vocês venderam. Você viveu, mas não tinha, né, na realidade. Então isso é lindo, gente. Eu acho que é muito isso, esse movimento de ir atrás, sabe? Que é uma jornada de transformação, de crescimento, de melhoria contínua. E acho que da gente está muito próximo, né? Eles têm, assim, uma questão, né? Zero hierarquia, né? Eles têm uma questão ali de juntos. proximidade muito grande. O Paulo é faz um bom trabalho muito legal com eles na fábrica, que é um trabalho mesmo de relação humana, né? Que não é simples lá, né? Mas tem um trabalho que é bacana, né? E pensando em dificuldade, eu queria saber qual foi o dia mais difícil desses 14 anos. Qual que vem à cabeça assim, falar, caraca, esse dia deu tudo errado, deu um problema. O dia que eu saí que eu tive um AVC. Meu Deus, como foi isso? Essa foi, né, fazia o café da manhã, atendia venda, vendia, fazia nota fiscal, fazia banco, não sei o que, Aí eu passei mal na empresa, tinha uma dor de cabeça, aí eu tinha tido uma discussão pessoal também, né, um problema pessoal, e aí passei esse dia, nossa, uma dor de cabeça, mas trabalhando muito, sentada lá e fazendo nota, fazendo cobrança, sentada na fábrica. A hora que eu levantei, umas 7 horas, já não tinha quase... Paulo até já não estava, eu tinha ficado, tinha outro colaborador pessoal do turno da noite, que tinha chegado. Aí quando eu fui levantar, eu senti um peso na cabeça, né? Eu falei, opa, não tô legal. Tem alguma coisa esquisita. Aí eu liguei para Paula, eu estava começando a ter a dormência. Dali, esse colaborador me enfiou no meu carro, me deixou no meio do caminho com o Paulo, né? Para poder facilitar a vida. E Paulo foi comigo para emergência, que aí o médico fala assim, que um pouco de, né, sequela, tudo que ficou. Foi porque, assim, o atendimento, né? Foi muito rápido. E assim, a minha maior preocupação... Também, sim. E de eu falar, opa, tá dando errado, tá errado. E, junto com tudo isso, 2 dias depois era o dia que ele estava indo morar fora. Que delícia, hein? Né? Eu falava, minha Nossa Senhora, e agora, né? Por isso que a sua palavra realmente significa. Eu falei, nossa, como é que... Né? Que eu não queria atrapalhar. Você foi. Eu tava no hospital. Eu tava no CTI ainda, fiquei no CTI. Mas eu falei pra ele, não, meu filho, vai porque eu vou ficar bem, né? Eu vou ficar bem. Já tava no controle, Mas eu deixei as mulheres malucas naquele CTI, porque elas não queriam que eu tomasse banho, eu queria tomar banho. Eu pegava as coisas, eu fiz tiara pra minha cabeça. E qual foi a mudança depois desse dia? Teve alguma coisa assim que mudou? Teve, porque delegar, né? Muito comum em empresa familiar. Muito comum. Então, assim, abrir mão de algumas coisas mesmo, abrir mão. Né? Não era nem só delegar, não. Tem coisa que a gente tem que abrir mão, falar assim, não me compete mesmo. E contratar, nem preciso delegar. Eu simplesmente não é meu. Né? Não quero nem olhar mais pra isso, né? Eu tô com isso agora. É largar, inclusive, né? Você tá assim com o site, né? Ele pegou a operação agora dessa mudança do site, ele tá enlouquecido. O que ele tá falando com a pessoa de TI, tá doido, não aguenta mais. E contratar, eu acho que teve isso também nessa época aí, até hoje, né? Na realidade, a nossa empresa é muito pequena. Né? Assim, ao termo de, enfim, uma pessoa cargos, sai, tarefas, faz de muita tudo. falta. É muito enxuto. Então, assim,
é muita coisa, né? Acaba que fica pra pessoa. E principalmente a gente, a nível gerencial, diretoria, né? Que aí vai abraçando, porque tem que fazer, né? Então, imagina, ela fazia nota fiscal, fazia 1000 coisas, assim, operacionais, que é muita coisa, Era né? fornecedor, compra. Muita coisa. Nossa, nessa época quase não tinha funcionário, né? Sim, não. Então, é brabinha. Mas que bom, né? Que percebeu isso. Não, claro, é porque Não precisava ter sido assim, né? Eu acho que... Você deixou chegar nisso, né, gente? Mas infelizmente, Né, povo? você Né? não está sozinha, né? A gente ainda vê muitos empresários que deixam chegar no ponto, assim, do limite para poder virar uma chave como preciso delegar. Preciso abrir mão do controle aqui, né? E é o que tá tendo agora, né? Essa cidade do burnout, é isso, cidade do cansaço. Até nisso a gente lançou tendência, a gente fez aula lá atrás. Gente, e eu falo, olha, aí a gente não tirava férias, né? A gente era nessa maluquice, né? Não tem tempo. Ai, não tem tempo de tirar férias. Deus me livre. Agora eu tiro férias, né? Tiro 30 dias de férias. Não seguido, mas a gente tira férias, sabe? Né? A gente se vê num outro lugar. Então, tive que aprender pela dor, né? Mas não precisamos chegar a isso, né? Sim. Eu que vim do mundo corporativo, eu vivi muito isso do outro lado também. Então, quando eu montei a consultoria, uma das coisas que eu falava, apesar de ser muito louco, né? Porque você faz tudo, você trabalha no sábado, domingo, não tem, mas era ter esses momentos, né? E às vezes eu me preocupo mais com ele, que ainda não teve isso ainda. Então, às vezes, ele tem essa coisa de acelerar. Eu, calma, vai dar tudo certo, delega, não sei o quê, porque eu não faço isso mais, porque não dá, senão a gente não dá conta. Não dá conta. E é tão bom quando a gente fala que não dá para fazer, porque não dá mesmo. Nós vamos dar um jeito. Eu ainda penso que a cerveja pode ficar para depois, né? Ainda dá para fazer mais alguma coisa. Ainda dá para arrumar mais tempo. É possível. Felipe, a gente já passou. Eu já passei dessa aí também, já passei. Então, ó, tem que começar aqui. Nossa, Felipe, fecha o computador e acabou. Aí nem na hora do jantar ele quer Mas falar. tem que ser, gente, tem que ser. E essa coisa do respeito entre vocês é muito importante. Da família, né? Porque preservar, a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque ele entra, a empresa entra dentro da nossa vida. Não tem jeito. E a gente ama, não é? Mas a gente tem que cuidar, né, desses detalhes, é muito importante. Pessoal, estamos chegando ao fim do episódio. Né? Passa rápido. Passa rápido. Né, Márcia? Queria perguntar se vocês tinham alguma mensagem final, alguma coisa assim que, pô, de tudo que a gente falou, isso aqui é importante vocês ficarem na memória. O que vocês fechariam, assim, esse episódio? Eu gostaria de falar, né, essa questão desse olhar, que na verdade acho que a coisa mais antiga que eu aprendi na minha vida é com a minha avó, que quem ama cuida, né? Então a gente olhar, sabe, para essa casa maravilhosa que é o planeta Terra, né? De fazer, cada um fazer a sua parte. Gente, eu acredito assim, não adianta pensar, não vou fazer nada porque tem muitos problemas, não. Parece ser tão grandioso. Não, eu sempre falo assim, uma planta a mais no seu quintal é uma planta a mais no planeta, né? Então, acho que é isso aí que a gente tem que pensar, que cada um fazendo a sua partezinha, a gente faz um impacto bem grande. A gente fala muito isso, né, na nossa comunicação. Eu acho que é isso, assim, isso aí resume muito o nosso, assim, o nosso mote, o nosso propósito, o nosso papel no mundo, né? Então, acho que é muito isso. E aí, acessem www.papelsemente.com.br, @papelsemente em todas as redes e plante essa ideia. Legal. E eu até compartilhar agora quais são as redes sociais de vocês, como o pessoal podem achar vocês aí no Instagram, LinkedIn e tal. Bem, Papel Semente é tudo Papel Semente, @Papel Semente. O meu é LF de Mari, Luiz Felipe de Mari. E o meu é Andréa Carvalho, _Papel Semente. Legal. E os dois estão sempre compartilhando muito conteúdo lá, gente, sobre tendências, Felipe sobre varejo, inovação, Andréa, várias palestras que ela tem envolvida sobre sustentabilidade. É incrível o conteúdo da rede deles. O papel da mulher também. Tem que ver. Andréa agora tá, né, cada semana que eu vejo tá num lugar diferente, palestrando. Esse mês de junho a gente faz bastante coisa, né? E além de tudo, a gente ainda é blogueiro, né? É mais um papelzinho que a gente assume. Mas é divertido, gente. Muito obrigada. Foi uma delícia. Adorei. Que bom. Isso aí. Márcia, onde o pessoal se encontra? Sempre na Conexão Talento, o Márcia HV Bastos. Quero muito, muito agradecer a Masterpiece, nosso parceiro querido, que proporciona esse ambiente lindo. A gente tem uma pequena, gente, Conexão Cast, né? Então, e que tem tudo a ver com esse tema aqui hoje,
Por isso que a gente está aqui, porque a gente acredita nisso. E hoje eu vou firmar um compromisso, hein? Hoje a gente só vai fazer papel semente. Ih, que beleza, gostei disso. Acabei de firmar. Agora, para todos, treinamentos, a gente vai ter que dar um jeito. É isso aí. Tá aí, tá aí. Registrado. Registrado, gente. Então, não corta não. Queria agradecer a presença de vocês dois. É realmente incrível poder conhecer uma história assim tão rica, tão verdadeira, tão honesta e que tem a sustentabilidade realmente no centro. Isso é algo muito forte. A gente tem contato com muitas empresas que estão nessa busca e poder compartilhar esse conteúdo aqui realmente é algo muito maravilhoso. Obrigado mesmo. Obrigada, gente. Foi uma delícia. Pessoal, Tchau, pessoal. ó, até mês que vem. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Conexão Cast. Se você é novo, se inscreve no canal, comenta aqui se tem alguma dúvida. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, você também pode ir lá no YouTube e poder olhar um pouquinho dos nossos rostinhos aqui, exatamente, conhecer o nosso visual. E até o mês que vem. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.